Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou casar todas as lutas após o UFC Seattle, que aconteceu no último sábado. Esse vídeo tá saindo na segunda porque eu não consegui assistir o card ao vivo, eu acabei tendo que assistir hoje, que é quando eu tô gravando no domingo, só consegui gravar à noite, não vale a pena publicar agora. Então tá saindo segunda ao meio-dia, a partir da semana que vem. Aliás, a partir da quarta-feira, cronograma normal, e na semana que vem tudo normal também. Vamos começar pela primeira luta, onde a Alexia Tainara venceu na decisão unânime a Bruna Brasil. 30-27, bem claro. A Bruna, no início, eu achei que ela até parecia melhor que na luta anterior, estava bem em pé, só que à medida que a Tainara foi derrubando e fazendo o jogo de grade, eu senti a Fighting Night cansando bastante. E aí, o que se desenhou foi isso. A Bruna teve até momentos, acertou um chute alto legal, mas não conseguiu fazer muito. Eu casaria ela com a vencedora de Arlicia Adelian e Poliana Viana. É, As duas são do mais baixo nível da categoria. A Alice ela perdeu duas consecutivas, venceu duas lutadoras em posição de demissionária e a Poliana vem de uma sequência bem ruim. É, não sei se quem perder vai ser demitida, mas quem vencer certamente garante uma sobrevida na organização. E aí sim poderia lutar com a Bruna para ver quem prospera, quem tem mais chance de avançar. Eu não sei se a Bruna vai ser demitida também, como ela pegou a luta em cima da hora, eu acredito que não. Então, eu acho que esse confronto faria sentido. Para Alexia, eu casaria a Denise Gomes, que é a vizinha dela no ranking, está uma posição acima. Não foi uma luta extremamente divertida, mas foi uma performance dominante da Tainara. Eu acho que ela pode continuar avançando. A Denise vem de uma performance parecida contra a Tisha Pennington, onde se tem a impressão que ela poderia ter avançado para a finalização, para o nocaute ela não fez. Acho que a Deus vem em um momento parecido nesse sentido. E essa luta poderia determinar aí quem consegue um salto maior, um avanço para o top 5, por exemplo. Depois disso, o Rick Simon empatou com o Adrian Yanez. O Simon, ele propôs pouco wrestling, preferiu trocar em pé com o Yanez, que era um boxeador melhor. Foi atingido, mas parecia ter mais poder. Eu marquei como juízes, dois rounds pro Simon e o último 10-8 pro Yanez. Muita gente viu 29-28 pro Yanez, que eu também acho que faz sentido. Mas fato é que nenhum dos dois deve avançar muito com esse resultado. Eu casaria o Simão contra o Gia Matsumoto. Se ele lutar com esse estilo que ele lutou contra o Matsumoto, a gente tem uma forte candidata à luta do ano. Os dois vão pra porrada, sem medir muitas consequências. Acho que seria um grande confronto. E o Jean ele merece uma luta favorável depois de fazer uma guerra contra o Bacharach na última. Eu acho que seria um casamento legal. Pro Yannis, eu casaria o Auri Kileng pela mesma coisa. O Kileng, ele é um cara que sofre com grappling, mas tem um perfil de striker. Os dois provavelmente trocariam em pé. O Yannis mais um boxer, o Auri Kileng mais um kickboxer. Então acho que seria uma luta divertida, onde ninguém ia propor as quedas. Poderia ser mais uma trocação franca. Depois, o Bruno Lopes ele foi nocauteado, né, pelo Navarro Sterling no segundo round. Chegou ao segundo nocaute sofrido consecutivamente o Bruno. Para ele, eu daria o vencedor de Junior Tafa, Kevin Christian. Quem vencer essa luta provavelmente salva o emprego. Eu diria que o perdedor dificilmente receberá outra chance. Talvez o Christian receba, né? Porque chegaria sua segunda derrota. Mas de qualquer forma, o Tafa provavelmente seria demitido se perdesse. Quem vencesse essa luta poderia ter uma sobrevida, enfrentar o Bruno em uma posição muito parecida, de risco de demissão. E aí a gente via quem tem mais chance de avançar na categoria, quem tem nível de UFC. Porque, principalmente levando em conta que todos eles foram superados com relativa facilidade. Júnior Taffa e Kevin Christian pelo Billy Lecano, Bruno Lopes pelo Dustin Jacob e agora pelo Sterling. Então, era uma luta interessante no nível mais baixo da divisão. Pro Sterling, eu daria o seu primeiro ranqueado e seria o perdedor de Bogdan Guskov e Blachowicz. Ele é um cara que tem um certo na academia boa, que é a série Kickboxing. Ainda não tinha conseguido a via rápida, mas ao conseguir, eu acho que se credencia mais para entrar no top 15. Ele pediu o Cutelaba, mas eu casei outra luta pro Cutelaba, já no vídeo do Fight Night de Valerros e Emmett. Então eu tenho que dar uma luta para ele
dentro do ranking, nesse caso. Eu acho que quem perder entre Bogdan Guskov e Jan Blachowicz na revanche poderia recebê-lo, possivelmente para fazer uma passagem de guarda, né? Porque quem perder nessa luta dificilmente vai avançar para a figura do cinturão. Depois, a Casey O'Neill nocauteou a Gabriela Fernandes, uma luta bem interessante. A O'Neill fez mais do que eu esperava dela, conseguiu botar mãos duras e nocauteou até com relativa facilidade. Encerrou a sequência de 3 vitórias da Gabriela, que ainda é uma ranqueada, mas já deve sair do ranking ao enfrentar a vencedora de J.J. Aldrich e Jamie Lynn Horth. Ela é a top 15. Talvez quem vencer essa luta tenha uma chance de lutar no ranking. As duas estão beirando aí há algum tempo. A Gabriela seria a luta ideal para isso, vindo de derrota. E aí a gente via se a brasileira ia salvar a posição ou se ia perder para a vencedora desse confronto. Para Casey O'Neill, eu casaria a Miranda Maverick, mirando uma subida no ranking. A Casey, ela tá na organização já há bastante tempo, ela tem um cartel bem expressivo para uma lutadora que não tá no topo da divisão. Eu acho que a Maverick é menos lutadora até do que ela. São perfis diferentes. A americana é mais uma grappler. A Casey gosta da luta agarrada, mas prefere trocar em pé. Acho que seria um confronto interessante e que talvez até a Escocesa tivesse um antijogo pro estilo da Miranda. No peso pesado, o Marcin Tybura ele foi derrotado na decisão unânime por Tyrell Fortune. A luta foi bem chata. Fortune não mostrou competência para nocautear o finalizar o Tybura. 3 rounds bem mornos. O primeiro foi o mais animado, ele conseguiu uma queda, fez algum run and pound. Mas nada além disso. Tibura teve uma crescente no terceiro round, eu achei que foi 29-28, dois juízes concordaram comigo. E eu faria essa revanche pro Derrick Lewis. Os dois já com 40 anos não vão chegar a lugar nenhum. O Lewis já derrotou o Tibura por nocaute. Então, sei lá, se for manter o emprego, é esse tipo de luta aí mesmo. Walter Walker perdeu uma grande chance de enfrentar o Tibura, porque provavelmente venceria. O polonês não demonstrou nada nesse confronto. Então, faria essa luta aí. E pro Tyrell Fortune, que ficou abaixo, eu casaria o ante Delija. Ambos eram lutadores de projeção fora do UFC. O Delija acabou com 2 seguidas depois de vencer o próprio Tibura. O Fortune não venceu de uma maneira muito convincente. Foi uma vitória clara, mais chata, bem segura. Soltou pouco, uma luta de pouco volume. Então, acho que poderia fazer essa luta aí para ver quem de fato é o melhor peso pesado advindo de outra companhia, né? O Fortune, veterano do Bellator. Dele veterano da PFL, a gente podia ver quem prospera. Depois, o Chase Hooper foi derrotado pelo Lance Gibson Jr. logo no primeiro round. Eu tava achando o Hooper bem nessa luta, ele tava afiado com os chutes, parecia mais confiante na trocação do que contra o Hernandes. Só que aí o Gibson deu uma cotovelada que mudou tudo. O Chase, ele tá absorvendo muitos danos para um cara tão jovem. Já foi nocauteado algumas vezes, então acho que tem que tomar cuidado com isso. Nesse sentido, eu causaria o Claudio Puelles para ele. O ele se vem de uma sequência ruim de 3 derrotas consecutivas, é um grappler, né? Que tem bons ataques de finalização, busca mais o controle, os dois até curtem jogar por baixo, fazer uma guarda, então acho que seria uma luta interessante entre grapplers. O P teve casamentos bastante favoráveis no UFC, mesmo assim não conseguiu avançar, então tem que ir com calma, ainda é jovem e tal, mas sei lá, com a idade dele, muitos grandes lutadores já têm demonstrado um nível muito mais alto do que ele está demonstrando. Eu acho que uma luta contra o Coelho seria bom para ele agora, para tentar salvar o emprego, ganhar alguma moral depois de 2 derrotas seguidas. Pro Lance Gibson Jr., o caso era o Ismael Bonfim, ele conquistou a sua primeira vitória no UFC. O Ismael, ele vem de derrotas pro Nazem Sadykhov e pro Taco, né, pro Espadilha. Ele já demonstrou alguns highlights antes, principalmente quando nocauteou brutalmente Terence McKinney no Rio, isso já faz algum tempo, mas ainda é um momento relevante. Eu acho que ele poderia ter um antijogo pro wrestling do Gibson, que é de alto nível. É um striker bom, seria uma luta equilibrada. O Gibson contra o Bobby Green ficou bastante receoso. Nessa luta contra o Chase Hooker já soltou mais. Então acho que poderia ser um confronto interessante para o prosseguimento da carreira dele.
O Bahamondes, que foi superado pelo Tofik Musaev na luta da noite, ele deu knockdown, sofreu bastante ground and pound, mas atacou finalização, mostrou ser um cara bastante duro e resiliente. Eu casaria o Rafa Garcia. O mexicano tá num momento parecido com ele no UFC, os dois também no cartel. O Garcia não é um cara que empolga tanto. Eu acho que nesse caso o Bahamondes ele seria o lado do A da luta. É um cara que eu vejo até com mais futuro dentro da organização, mesmo que tenha sofrido agora 2 derrotas. Ele é um cara que tem um strike muito bom, usa bem a distância, usa bem os chutes, tem muito volume na luta em pé. Ontem demonstrou um jogo de guarda bem legal, apesar de não ter conseguido defender também as quedas. O Rafa Garcia, ele é um wrestler, então a gente poderia ver ele tentar fazer o mesmo jogo que o Musaev fez. Não sei se com a mesma efetividade. O Musaev demonstrou um ótimo ground and pound, que talvez o Garcia não tenha, mas eu acho que é uma luta bem equilibrada e poderia fazer parte de um desses cards pro público latino, né? No México, principalmente. O Musaev que ganhou o Cadario Jalen Turner. O Turner ele foi derrotado pelo Bahamondes naquela luta no card do Ankalaev Poatan 1, chegou a se aposentar, voltou, bateu Edson Barbosa. É um striker que tem um perfil parecido com o Bahamondes, é bem letal, tem bons chutes, gosta de fazer guarda, também não defende também as quedas. O Musaev chegou à sua primeira vitória no UFC, deu uma respirada contra o ex-ranqueado que é o Bahamondes, isso é relevante. O Turner também é um ex-ranqueado voltando agora. Eu acho que os dois têm momentos parecidos de tentar conseguir o seu destaque no top 15. Eu acho que essa luta poderia ser até um ranking eliminator para ver quem avança. Terence McKinney desbancou o Kyle Nelson em 24 segundos, fez o que ele faz. Eu não acho que é um cara de muito futuro, mas que é sempre divertido de ver. Eu casaria ele com o Alexandre Hernandes. O Hernandes vem de uma sequência de vitória contra nomes bem favoráveis: Rolobô, Diego Ferreira, Austin Hubbard. Ia pegar o Michael Johnson. Então, lutas que eram boas para ele. Eu acho que o McKinney seria um desafio maior do que todos esses citados anteriormente, para esse momento da carreira. Ele é um wrestler, mas não tem abrido mão de sair na porrada. Então, acho que seria aí duas carretas se trombando para ver quem fica. E nesse sentido, poderia ser uma luta bastante divertida. Quem sabe é mais um nocaute no primeiro round, a favor ou contra o McKinney. O Kyle Nelson, que perdeu para ele, cadê o Tommy Gant. Ele é do alumni do Contender Series da temporada passada. Finalizou com a guilhotina no primeiro round, então um cara duro, um wrestler de bom nível. O Nelson viveu uma lua de mel depois de 4 boas vitórias. Nesse meio tempo ele só teve uma derrota para o Steve Garcia, que envelheceu bem, mas mais uma vez demonstrou que está abaixo. Eu acho que o Gant é o nível dele agora, um cara de nível de entrada. Poderia ser um confronto bastante equilibrado para ver se o Leão Novo chega em grande estilo à companhia. Depois, o Yusri Belgaroui nocauteou no terceiro round o Mansur Abdul Malik. Foi uma luta interessante. É, o Belgaroui, ele controlou bastante todas as ações. O Malik, ele não conseguiu fazer muito, ficou confiando em um golpe forte que nunca chegou. Então, acho que perdeu bastante crédito. Muita gente achava que ele era favorito e usar o wrestling, não usou. Se propôs a trocar em pé e contra o Belgaroui, essa se mostrou uma decisão bem equivocada. Para ele, eu casaria o vencedor de Baisangu Sussucaev, Jordan Santos. O Sussucaev, ele tá indo pra essa luta para vencer, e eu acho que isso deve acontecer. Se o Jordan vencer, ele tira totalmente o hype do russo, e aí uma luta contra o Abdul Malik se tornaria um confronto de prospectos inevitavelmente, com a vitória do Sussucaev com a do Jordan. Pro Yusri, que venceu, daria um confronto favorável entre strikers, com o vencedor de Sharon Magomedov e Michel Pereira. Não precisa explicar muito, os três envolvidos ali se propõem a fazer a luta em pé. O Charles é um cara que, pelo problema no olho, não vai avançar, né? Ele não pode lutar nos Estados Unidos, então vai ser mais um lutador para fazer essas lutas folclóricas, principalmente em cards no Oriente Médio e na Ásia. O Belgarui tem totalmente esse perfil. Se o Michel vence, ele ganha muitos pontos com a organização por vencer o Pirata no jogo favorito dele, e aí sim ele poderia enfrentar o Belgarui. Acho que inevitavelmente seria um grande confronto de strikers. Contra o Michel, que poderia até usar a luta agarrada, a gente poderia continuar vendo essa defesa do Belgarui, que está se mostrando bem refinada.
no grappling. Então, é uma luta boa pra ele. Depois, o Julian Erosa foi nocauteado pelo Lerian Douglas no primeiro round. E o Lerian Douglas fez o que se esperava dele, né? Entrou nessa luta com esse propósito. Pro Erosa, eu daria meu Sig Bagdasaryan. É um cara que tá 3-2 no UFC, um striker que já demonstrou dificuldade na luta agarrada. Eu acho que o Erosa ele é um cara que tem moral com a organização, porque sempre faz lutas divertidas, troca em pé quando precisa, tem um bom rapping. Acho que seria um casamento favorável para ambos. À medida que a luta transcorresse, se o Bagdasaryan conseguisse manter em pé, seria uma luta favorável para ele. Ele não tem muito poder de nocaute, então não ia ser um sacrifício do Erosa. E aí, se a luta fosse pro chão, a gente poderia ver o Juicy J conseguindo voltar ao caminho das vitórias. Eu acho que essa é uma luta bem equilibrada. Pro Leandro Douglas, eu casaria o Chris Gutierrez. É um cara duro, vindo de derrota, perdeu pro Bachará, já tem um bom número de vitórias na casa, mas sempre que subiu de nível perdeu, como pro Yadong, por exemplo. Eu acho que essa altura não dá mais para ver ele como um grande prospecto. Seria mais uma passagem de guarda mesmo. Quem vencesse teria essa posição de ser um desranqueado duro. Eu acho que o Legion Douglas no jogo do Chris Gutierrez seria bastante favorito. Um cara que é um striker, mas um striker bem mono, né? É estratégico, o Legion Douglas poderia trazer o caos para ele e vencer. O Michael Chiesa se aposentou, então aqui vai nossa homenagem para esse vencedor do TUF. Sempre foi um lutador recorrente no UFC, recebeu lutas bem favoráveis, é verdade, nesses últimos tempos, principalmente devido a ser um comentarista da casa. Termina a carreira numa sequência de 4 vitórias, enfrentando veteranos, no tratamento ideal que um veterano deveria receber do UFC, né? Receber lutas favoráveis. Finalizou em 1 minuto. Então, todas as glórias para o Michael Chiesa, que se aposentou em casa. Todas as glórias também para o Nico Price. Foi um cara que não teve o destaque do Chiesa, não foi um ranqueado, mas sempre teve lutas divertidas e levou prospectos como o Jacob Smith. Foi o cara também da aposentadoria do Robbie Lawler. Vendeu derrota dura para o Veretennikov, então acho que vem no momento certo. Espero que possa aproveitar agora a sua vida, longe do octógono. Ele gosta de fazer luta de grappling, Chiesa também, então pode ser um caminho para eles ficarem ativos. Desejo tudo de melhor para eles, caras muito jovens que ainda têm muito a viver. Depois, a Messi Barber foi brutalizada pela Alexa Grasso, né? Muito se falou que ela foi nocauteada e finalizada. Eu acho que perdeu uns bons anos de vida depois dessa luta. Ela foi nocauteada, a Grasso entrou, um mata-leão, sufocou ela. Ela apagada já, foi constado nocaute. Para ela, eu casaria a sua vizinha de ranking, a Rosana Mayunes, que não conseguiu converter tão bem no peso mosca. Ela era uma das craques do peso palha e na descida não converteu também. Ambas vindo de derrota. A Rose perdeu para a Natália Silva, número 1, que é relevante citar. A Macy perdeu para a Graça agora, que é uma ex-campeã, então acho que são momentos parecidos. A gente poderia ver se a Macy é tudo isso mesmo, né? Eu tive a impressão que ela estava numa crescente, não passou pela Graça, foi despachada até com facilidade. Vamos ver o que a Rose faz com ela. Para a Graça, a assassina, eu casaria a Manon Fiorot. Ambas vêm de uma vitória muito contundente, a Graça contra a Macy, a Manon Fiorot contra a Jasmine Jasudavicius, se mostra muito acima do nível de top 5 a top 10 da divisão. Eu acho que a Graça, vencendo mais uma, pode disputar o cinturão novamente, principalmente se não for contra a Valentina. Fiorot foi derrotada pela campeã, uma decisão dura, então pode voltar também a figura do título. Eu acho que essa luta é bem equilibrada, as duas se propõem a trocar em pé. A Fiorot, um striker mais kickboxer, a Alexa, uma boxer que demonstrou um ótimo time nessa última luta. Então, acho que é um confronto muito equilibrado, bem interessante. Pro Adesanya, que perdeu pro Joe Pyfer, infelizmente, o Izzy, mais uma vez, cara, eu tenho a impressão que isso tem acontecido recorrentemente. O Izzy, ele ganha parte da luta, depois dá um apagão nele, não sei, ele sai da estratégia. Ele, pra mim, tava vencendo legal, e Mavov foi nocauteado, tava vencendo o Dricos, foi finalizado. Agora, mais uma vez, parecia estar vencendo o Joe Pyfer, mas foi machucado no pé, depois derrubado. Acabou apanhando na montada e o juiz achou que era o suficiente. Sinto muito que isso tenha acontecido, gosto muito do Easy. Eu não acho que ele passou. Não tô vendo ele virando um Tony Ferguson no futuro, porque
Não sei, ele ainda demonstra ser uma sombra do que já foi. Eu acho que ele pode enfrentar o vencedor de Brandon Allen e Edmen Shabazian. O Allen que pegou essa luta totalmente sem sentido contra um desranqueado depois de virar top 5. Então eu acho que se ele vence, ele pode receber um nome favorável como o Easy. Se o Shabazian vencer, é uma luta bastante favorável para Adesanya. Eu tô tentando favorecer o Adesanya aqui, sei lá, não vou dar um super wrestler para ele agora. Eu acho que ele é mais um cara para fazer lutas divertidas. Contra o Shabalha, contra o Brendan poderia ser isso. Ele poderia fazer um confronto de strikers contra o descendente de Armenos. Poderia fazer um confronto de grappler contra striker contra um Brendan Allen que muitas vezes aceita a luta em pé. Eu acho que é uma luta de bastante equilíbrio. Pro Joe Pyfer, que venceu o main event, eu casaria o Imavov. O Pyfer, ele foi bastante exposto em pé, mais uma vez. Eu sempre achei que a trocação dele não era tudo isso, mas prevaleceu. Se ele virar top 15, eu acho. Top 15 não, top 5. Eu acho que vai ser o pior top 5 do peso médio. Não vejo ele com nível. Essa derrota do Adesanya é realmente, para mim, uma coisa absurda. Não deveria ter acontecido. Como aconteceu em Mavov tá avulso depois que o Strickland foi anunciado contra o Shimaev. Eu faria essa luta aí. Se eles conseguem promover o Pyfer e ele eventualmente vence, é um americano no topo da divisão, que é sempre bom para a companhia, que tem tido uma carência de nomes dos Estados Unidos no topo. Eu acho que é uma luta bem favorável para o Imavov, que tem boa defesa de quedas, mas que já demonstrou sofrer com grappling anteriormente na carreira. Então não é favas contadas, acho que é uma luta equilibrada. O francês Dagestanês é favorito em pé. Na luta agarrada, a gente veria se o Python consegue impor seu jogo novamente. Então é isso. Valeu.